Olá, pessoal. Então, vamos à lista 12 funções do segundo grau. Vamos resolver o exercício 2, né? Então, para cada função a seguir, determine o que se pede. Então, pediu para esboçar o gráfico, identificar a interseção com o eixo Y, as raízes, se existirem, é claro, o vértice da parábola, o estudo do sinal, o intervalo de crescimento e decrescimento, o conjunto imagem da função. Então, para resolver esse exercício, eu falo o seguinte, vamos começar identificando quem que é o A da função, o coeficiente A da função. Então, a gente começa a identificar o A, certo? Então, a gente sempre começa a identificar quem é o A. Quem que é o A aqui? É o menos 2. O A menos 2, ele me dá um rostinho triste, eu sei que o formato da parábola é assim. Olha, o B aqui ele é 0, né? O B é 0 e o C é o termo independente 1. Então, vamos fazer o delta, que é o B2 menos 4AC. Então, B ao quadrado vai ser 0 ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C. Olha que deu aqui, então, vai dar 0, né? Menos vezes menos dá mais, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 1, 8. Então, o nosso delta deu 8. Consequentemente, eu vou ter duas raízes, certo? x1 e x2. Então, vamos descobrir essas raízes. O x é o quê? Menos b. Então, vai ficar menos 0 mais ou menos raiz de 8, que é a raiz do delta, sobre o quê? 2 vezes o a. Então, vai dar menos 4. E isso aqui eu vou ter mais ou menos raiz de 8 sobre menos 4. Consequentemente, eu vou fatorar esse 8 aqui, que vai dar 2 elevado a 3. Sai um 2, fica um 2 dentro da raiz. Então, vai ficar mais ou menos 2 raiz de 2 sobre menos 4. Então, as raízes, o que eu vou ter? O x' eu vou ter mais 2 raiz de 2 dividido por menos 4. Simplifico aqui o 2 e o 4. Então, eu vou ter menos, né? Menos raiz de 2 sobre 2. E o x, duas linhas, eu vou ter menos 2 raiz de 2 sobre menos 4. Simplificando menos com menos, vai dar mais. Então, vai ser mais raiz de 2 sobre 2. Agora, é interessante a gente achar o x do vértice, que é o menos b, né, que é o 0 sobre 2a, vai ficar menos 4, então é dar 0 mesmo. E o y do vértice, que vai ser o quê? Menos delta sobre 4a. Então, vai ficar menos 8 sobre menos 8, vai dar 1. Com isso aqui, olha, a interseção, ela acontece quando C vale o quê? Vale 1. Então, vamos fazer um esboço desse gráfico? Então, a letra A aqui é praticamente o esboço do gráfico. Olha o que vai acontecer. Então, eu vou identificar as raízes. Olha, vai ficar aproximadamente aqui menos raiz de 2 sobre 2. E aqui também a mesma distância, raiz de 2 sobre 2. O vértice é 0, 1. Então, vai ser aqui, ó. E a parábola não é rostinho triste. Então, o meu gráfico ele vai ter este formato aqui, ó. Aproximadamente este formato aqui, aonde aqui é o vértice. Legal, então. A partir daqui eu posso, então, estudar os sinais, né? Então, vamos analisar o estudo dos sinais. Aí eu vou ter que observar o seguinte, olha, quando o x for igual a menos raiz de 2 sobre 2, ou o x for igual a raiz de 2 sobre 2, o meu y ele é igual a 0. Agora, quando o x for menor que menos raiz de 2 sobre 2, ou o x maior que mais raiz de 2 sobre 2, olha o que acontece. Até chegar ao menos raiz de 2 sobre 2, aqui ele é negativo, e acima ele também é negativo. Então, o meu y é igual a, ele é menor do que 0. Agora, quando o meu x ele está entre menos raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2, o meu y ele é o quê? Ele é positivo. Muito bem. Para estudar o crescimento
E o crescimento e o decrescimento, nós vamos olhar quem? O x do vértice, que é igual a... O x do vértice é igual a 0, 0, 0, 0, né? Nós vamos aqui observar quando o x for 0. Quando até chegar no x0, o que está acontecendo? Do menos infinito até o zero, o que acontece com a minha função? Ela está subindo, então ela é crescente. Agora, quando ele está chegando do zero ao mais infinito, ela está descendo, então ela é decrescente. Tudo bem. Para a gente observar, então, a imagem, né? Olha a imagem. A imagem é o seguinte, nós vamos olhar o y do vértice, que é igual a 1. Do 1 para baixo, ele está do 1 para baixo, então ele vai ficar o quê? Do intervalo 1 fechado ao menos infinito. Esta é a imagem. Então, bora lá para a segunda questão. Então, pessoal, a segunda questão, ela também vai seguir as mesmas perguntas, né? Então, vamos lá. Primeiro, identificar quem que é o A, que é o 3, rostinho feliz. O B, que é 4. E o C, que é 0. Muito bem. Então, a interseção vai lá no ponto C, que é 0. Então, vamos fazer o nosso delta, que vai ser 16, que é 4 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes 0, isso aqui vai dar 0. Então, o nosso delta é 16. Com isso, eu garanto duas raízes reais distintas. Quais são elas? Então, vamos ver. Menos b, que vai dar menos 4, mais ou menos raiz de 16, dividido por 2a, que é 6. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 4 mais 4 sobre 6, dá 0 dividido por 6, dá 0. E aqui eu vou ter menos 4 sobre 6, vou dar menos 8 sobre 6. Simplificando por 2, vai dar menos 4 terços. Então, vou achar, então, agora o meu x do vértice, que é o menos b, menos 4 sobre 2a, que é 6. Simplificando, menos 2 terços. E o meu y do vértice, que é um menos delta, menos 16, por 4 vezes o a. 4 vezes 3, 12. Então, simplificando, vai dar por 4, vai dar 4 terços. Então agora nós vamos perceber o gráfico, como é que ele é, né? Olha, o gráfico ele tem as raízes assim, o 0 aqui, e mais ou menos aqui, menos um 4 terços, tá? E ele é o que? Rostinho feliz. Então, se é rostinho feliz, eu vou ter este formato de gráfico, né? Ele vai fazer isso aqui, ó, e vai virar. Então, nessa parte que vira, que nós vamos ter o x do vértice. Então, aqui, até chegar no 4 terços, é positivo. Entre 4 terços e 0 é negativo, o y, né? E aqui eu tenho positivo. Então, esse aqui é o y, esse aqui é o x. Então, isso aqui é o esboço do gráfico. Esboço gráfico, eu tocou aqui, beleza. Então, agora vamos ao estudo de sinais. Então, olha, que quando x for menos 4 terços ou x igual a 0, nosso y vai ser igual a 0. Agora, quando o nosso x for menor, que é menos 4 terços, ou o x maior do que 0, o nosso y vai ser o quê? Positivo, maior do que 0. E aí, quando o x estiver no intervalo de menos 4 terços e no intervalo de 0, o nosso y ele vai ser o quê? Negativo. Ele vai ser negativo, certo? Negativo. Olha lá. Agora vamos ao intervalo de crescimento. Olhamos o quê? O x do vértice. Quem é o x do vértice? Menos 2 terços. Então, até chegar ao menos 2 terços, né, do menos infinito a menos 2 terços, o gráfico está descendo, então ele é decrescente. Do menos 2 terços a menos 2 terços para o infinito, né, por mais infinito, o gráfico está subindo, então ele é
crescente. Então, desse ponto para cá, ó, ele é crescente. E para a imagem, né? A imagem é o quê? Eu olho o y do vértice. Qual que é? Menos 4/3. Está dizendo de menos 4/3 para cima, ou seja, entre o menos 4/3 até o mais infinito no y, nós vamos ter que o gráfico, essa é a imagem, subindo, né? Vai estar aí essa imagem, certo? Pessoal, então, vamos lá para a terceira questão da questão número 2. Então, a terceira questão, no mesma pegada das outras duas, né? Então, vamos lá, vamos descobrir quem que é o A, que é 1, o B é o menos 3, o A é um rostinho feliz, e o C é onde toca lá no eixo Y, então é o 2. Vamos achar o delta, então é o B2, que vai dar 9, menos 4 vezes 1, vezes 2. Então, o nosso delta vai dar 9 menos 8, vai dar 1. Duas raízes reais distintas, legal. Então, agora nós vamos achar quais são elas. É o menos B, que vai dar 3, mais ou menos raiz de 1 é 1, sobre 2A, que é 2. Então, nós vamos ter o quê? 3 mais 1 sobre 2, ou seja, 4 sobre 2, é a primeira raiz, 2. E 3 menos 1 sobre 2, 2 sobre 2 vai dar o quê? 1. Beleza, as duas raízes. E o x do vértice? O x do vértice é o menos b, vai dar 3 sobre 2a, sobre 2. E o y do vértice? Menos delta, vai dar 1 sobre menos delta, menos 1 sobre 4a, 4. Então, deu isso aqui. Vamos fazer o esboço, então, do gráfico? Olha lá o que acontece. As raízes serão o 1, e aqui o 1, e aqui o 2. Rostinho feliz, rostinho feliz. E passando pelo 2 aqui, ó. Passando pelo 2 aqui, tá certo? Que é o C. Então, vamos observar que esta é a ideia do gráfico. Então, até chegar aqui, a parte de cima, até chegar ao 1 é positivo, após o 1 é positivo, após o 2 é positivo, entre 1 e 2 é negativo. Então, a gente já pode estudar os sinais. Então, quando x igual a 1 ou x igual a 2, o nosso y é igual a 0. Quando o x é menor do que 1 ou o x maior do que 2, o nosso y é igual a é maior do que 0. E quando o x está entre 1 e 2, o nosso y é menor do que 0. Tá certo? Tá aqui, ó. E agora o C, intervalo de crescimento, nós olhamos o x do vértice, que é igual ao quê? 3 meios. Então, até chegar aqui, ó, o gráfico, que seja do menos infinito até o 3 meios, o gráfico está descendo, então ele é decrescente. E do 3 meios ao mais infinito, o gráfico está subindo, então ela é o que? Crescente, certo? E agora, conjunto imagem, a gente olha o y do vértice, que é o que? O menos 1/4. Do menos 1/4 para cima, ou seja, do menos 1/4 a mais infinito, essa aqui é a nossa imagem, certo? Então, aí, pessoal, aí agora vamos para a última questão da série da 2. Então, vamos lá. Bora lá para a quarta questão dessa série da questão número 2, certo? Então, vamos ao seguinte. Vamos identificar, então, quem que é o A, que é o menos 1. Olha, rostinho triste. O B é o menos 5. E o C é 0, onde eu vou tocar lá no eixo Y. Então, nós vamos achar o delta, que é B2, ou seja, 25, menos 4 vezes menos 1 vezes 0. Isso aqui vai dar 0, então o nosso delta é 25. Então, vamos achar as duas raízes. Menos B vai ficar, então, 5, mais ou menos raiz de 25 vai dar 5, sobre 2A, que vai ficar menos 2. Então, aqui eu vou ter o x', que é 5 mais 5 dividido por menos 2, vai dar 10 dividido por menos 2, vai dar
menos 5. E x duas linhas é o quê? 5 menos 5 dividido por menos 2 dá 0 dividido por menos 2, 0. X do vértice é o quê? Menos b sobre 2a, menos 2. E o y do vértice é o quê? Menos delta, menos 25 sobre 4a, menos 4. Então, aqui ficou 25 quartos. Então, vamos fazer o esboço do gráfico, o esboço dele, que é no ponto 0 e no ponto menos 5. Então, aqui 0 e menos 5. E o rostinho é rostinho triste. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. E vai passar aqui assim. Este ponto aqui é o meu x do vértice, esse aqui é o y do vértice. Então, nós vamos ter, então, até chegar ao menos 5, a função y é negativa, entre o menos 5 e o 0 ela é positiva, e acima do 0 ela é negativa. Então, nós temos assim, o estudo é, quando x for menos 5 ou x for 0, o meu y ele é igual a 0. Quando o x for menor do que menos 5 ou x maior do que 0, o meu y ele é o quê? Negativo. Quando o meu x estiver entre o menos 5 e o 0, o meu y ele é positivo, certo? Agora vamos aos intervalos. Crescimento e decrescimento. X do vértice, o quê? O meu x do vértice é menos 5 meios. Então, até chegar nos 5 meios, né, do menos infinito ao menos 5 meios, a função ela está subindo, então ela é crescente. E do menos 5 meios ao menos infinito, aqui é o menos infinito descendo, né? Ela é o quê? Ela está descendo. Se ela está descendo, ela é decrescente. Então, ela está descendo, ela é decrescente. E aqui a letra D, né? Imagem. Então, olha o y do vértice, que é o quê? 25 quartos. Daqui para baixo, ou seja, do 25 quartos ao menos infinito, esta é a imagem. Então, legal, esta foi a segunda questão com 4 itens. Se você gostou, dê um like, comente aqui embaixo, que é muito importante. Se você gostou, qual que é a sua dúvida. Se você está chegando agora, inscreva-se agora no canal, acione o sininho para você ser notificado quando eu colocar novos vídeos aqui, tá certo? E pessoal, um abraço e até a próxima questão.